Olá, boa tarde, Deus te abençoe, paz do Senhor Jesus. Estão bem vocês? Tudo em ordem, tudo na paz, tudo debaixo da graça do Senhor, tudo debaixo da soberania de Deus, tudo debaixo do cuidado do Senhor, tudo debaixo da mão do Senhor estendida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Como é que é? Todas as coisas? Sim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Palavras do apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo de número 8, e o versículo 28. Diz exatamente o que eu acabei de citar. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tá estranho? Tá esquisito? Tá complicado? Tá difícil? Tá apertado? Tá estreito? Tá sufocante? Ei, todas as coisas cooperam para o bem. Você entendeu? O que são todas as coisas? Ora, são todas as coisas. Nada se afasta desta palavra. Todas as coisas. Então a luta coopera para o bem? Sim. A prova coopera para o bem? Sim. A crise coopera para o bem? Sim. A dificuldade coopera para o bem? Sim. A tribulação, as aflições cooperam para o bem? Sim. E a enfermidade coopera para o bem? Sim. Ah, mas eu não entendo. E o que importa? Importa o que está escrito. Ah, mas eu não consigo perceber. Eu não compreendo. Ei, o que importa é o que está escrito. E está escrito. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as... Mas pera. Todas as coisas cooperam para o bem de qualquer um? Não! Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então aqui tem um ensinamento muito importante que o apóstolo Paulo deixou para nós. Todas as coisas cooperam para o bem. Todo mundo gosta dessa parte. Mas não é para qualquer pessoa. Presta atenção e já vai compartilhando a palavra, vai compartilhando a live, porque já estamos na ministração da palavra. Todas as coisas cooperam para o bem, mas não é de qualquer pessoa. Queridos, eu já falei muitas vezes aqui na live. Não é de qualquer jeito. No reino de Deus, não é de qualquer jeito. As coisas concernentes ao Senhor, as coisas que dizem respeito à obra do Espírito Santo, não são de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Não é para qualquer pessoa. Não é para qualquer um. Todas as coisas cooperam para o bem, mas não é para o bem de qualquer pessoa. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro na sua carta aos Romanos, e só não vê quem não quer ver. Só não vê quem não quer ver. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então existe uma ressalva.
Todas as coisas cooperam para o bem, mas não é de qualquer pessoa, não é de qualquer um. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o que é propósito? O que é chamado? Eu preciso entender a palavra de Deus com exatidão, para não ficar enganado. Eu preciso entender a palavra de Deus com convicção, para não ficar confundido. Irmãos e irmãs, amigos e amigas, tem muita gente que não entende a palavra de Deus e fica confundido, e fica confuso, e fica perdido, e fica atrapalhado, porque não compreende. Eu preciso entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito. Eu preciso entender o que é chamado, eu preciso entender o que é propósito. Eu preciso entender cada palavra, cada detalhe, cada princípio. Ajudem-me, compartilhe a live, marca pessoas. Você pode fazer como a Juliana Silva acabou de fazer, ela escreveu o IG de uma amiga dela, da Sara Betel. E aí a pessoa também é informada, que foi marcada numa live, que foi citada. Ou você pode disparar o aviãozinho. Dispara esse aviãozinho aí. Convida, eu já convidei, eu estava aqui falando com vocês no início e já apertando o aviãozinho à vontade. Participe desta ministração. Hoje, para participar de uma ministração, basta você clicar no aviãozinho. Basta compartilhar. Basta você chamar pessoas. Porque tem gente que chega no finalzinho e aí não recebe a palavra. É claro, a live fica salva. Eu já falei, eu mando para todo mundo o link. Ontem, 4 pessoas me procuraram para eu adicionar na lista de transmissão. Eu já mandei a live de ontem. O link, só o link, não pesa no celular de ninguém. E eu mando os cartazes das lives. Hoje eu vou fazer mais 2 lives. Mais 2 lives, uma de pregação e uma de estudo bíblico. Então, queridos, eu já vou mandando os cartazes. Eu já vou divulgando. E se você quer participar, manda o seu telefone, manda o seu número do WhatsApp para mim, que eu adiciono você. Ontem 4 pessoas me procuraram. Inscreva-se no canal do YouTube. Ontem 4 pessoas também se inscreveram. Entra lá no Facebook, tem a nossa página também. As lives ficam salvas lá. No YouTube também. Você pode entrar, inclusive, nós temos canal no Telegram. No Telegram é legal porque você entra e já tem as mensagens anteriores. No WhatsApp, se você entra, você só pega daqui para frente. Eu tenho procurado usar todas as plataformas gratuitas que estão à disposição. Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, todas as que estão disponíveis, para que a palavra seja propagada. A Luceli Marques está fazendo aniversário hoje. Parabéns, que Deus abençoe a sua vida. Que a graça do Senhor, que a bênção, que a unção de Deus, que a ministração do Senhor seja de prosperidade na sua casa, na sua vida, na sua história, no seu lar, na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios, nas suas finanças, nas suas emoções, em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe com uma vida próspera e abençoada, em nome de Jesus. Alcibele, todos nós podemos assistir vídeos no YouTube. Não precisamos ter um aplicativo para isso. Basta clicar e você já abre a tela. Não se preocupe com isso, não. Não se preocupe com isso, não. O YouTube, por isso que eu mando o link do YouTube. Que do YouTube você pode assistir o vídeo mesmo sem ter conta. Não precisa se preocupar com isso. E nós temos procurado aqui
difundir a palavra e eu conto com você para isso. De que maneira? Compartilha a live. Marca pessoas. Se inscreve nos canais. Curta a página no Facebook do pastor Alexander Montresol. Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Alexander Montresol. Siga aqui este perfil do Instagram. Siga o canal no Telegram. Participe com a gente. Estaremos ampliando de todas as formas possíveis a ministração da palavra. Nós ontem iniciamos mais uma frente de estudo bíblico. Será semanal, todas as quintas-feiras. Apenas ontem, que foi na quarta, a aula inaugural, nós vamos falar sobre os princípios. Continuamos com os estudos bíblicos com as amigas de fé sobre os dons do Espírito Santo. Exatamente, Juliana. Você dispara o contato aí, o convite para os seus contatos. Se eles vão assistir ou não, é com eles, mas você semeou a palavra. É isso mesmo, minha irmã. Então, Alcibele, eu vou lhe dar uma dica. Quer saber tudo sobre esse mundo novo da internet? Chame um adolescente, um filho ou um neto. Ele vai te ensinar tudo. Parece que eles já nascem sabendo. Ele vai te ajudar. Seu filho, seu neto, ele vai te ajudar. Com certeza. Sabe mais do que a gente. Aí ele vai te dizer o que é YouTube, o que é Facebook, o que é Instagram, o que é TikTok. TikTok eu também tenho, mas ainda estou tentando criar os vídeos ali de forma... Tem uns 2 ou 3 vídeos, só pode me seguir no TikTok também. Mas ainda estou tentando criar um pouquinho melhor os formatos de vídeos de 1 minutinho ou de 30 segundos para poder divulgar. E a gente vai tentando se atualizar. Para que a palavra seja pregada. Para que a palavra seja proclamada. E eu conto com você. Conto com você. Me ajuda. Compartilha. Dispara o aviãozinho. Queridos, a gente vai ter estudo bíblico hoje. Às 5 horas da tarde. Amigas de Fé, ponto oficial. Eu vou ministrar no Instagram da nossa irmã Geusa. Às 20 horas. Vou pregar a palavra também. E assim nós seguimos. Eu estou aqui numa verdadeira maratona de lives e de ministrações. Agora surgiu uma situação nova. Como eu já comentei com vocês, eu iria ministrar num casamento segunda-feira, casamento da minha prima. Ela precisou antecipar o casamento para amanhã. Porque no sábado, aqui no estado de São Paulo, vai fechar tudo. Por causa de uma ordem do governador do estado de São Paulo, a qual os prefeitos da nossa região aderiram. E ela não poderia fazer o casamento na segunda. Então ela transferiu o casamento para amanhã. E eu, adivinha, é que vou fazer o casamento. E eu já tinha live e eu estou aqui na maior maratona de agenda para poder desmarcar, para poder ajeitar, para poder arrumar as coisas. A Lili, que é aqui de São Paulo, também está confirmando. O governador João Dória mandou fechar tudo a partir de sábado, depois de amanhã. Fase mais restritiva. Estamos na fase vermelha. Para quem é do estado de São Paulo vai entender o que eu estou falando. A fase mais restritiva do plano de contingenciamento, do chamado Plano São Paulo. Então, minha prima não ia poder casar. A Sheise, que é lá de Salvador, da Bahia, disse que na Bahia já fechou tudo. Aqui vai fechar tudo sábado. Então, minha prima teve que adiantar o casamento para amanhã. E eu é que vou fazer o casamento. É o casamento, a cerimônia religiosa. E aí como é que faz? A Luceli, a aniversariante do dia, que é do Maranhão, já está dizendo que lá fechou também. A Alcibele, ratificando, em Salvador já fechou. E aí ela teve que adiantar o casamento para amanhã. BH vai fechar. A Lúcia Fernandes nos informa também. O Brasil vai fechar, não tem jeito. Piorou muito a situação da pandemia. Então nós vamos viver de novo uma situação de isolamento mais restritivo. E diante de tudo isso, exato, Lili, vai ficar assim até o dia 19. Eu vou ter que fazer mágica para poder conciliar a agenda na sexta-feira. Por isso que eu acabei entrando um pouco mais tarde.
Atrasei o início desta live, porque fui informado agora há pouco que a minha prima se organizou, se mobilizou, antecipou o casamento, mandou mensagem para mim, e eu estou aqui, vou fazer um casamento amanhã à noite. É claro que grupo pequeno de pessoas, apenas num salão de festa, não é nada pomposo, mas é um casamento. Diferente de uma festa de aniversário, esse ano eu não vou fazer, ano que vem eu faço. Casamento é uma vez, né? Não é todo ano. Então, queridos, percebam como nós estamos aqui num desafio diário. É um desafio diário para nós. Ministrando a palavra, pregando, trazendo estudo bíblico. Quantas ministrações! Queridos, ontem ministrávamos até tarde. Não porque o estudo foi até tarde, não, o estudo cumpriu o horário. É que eu tinha outras coisas para resolver. A Isara nos informa que aqui na Inglaterra já fechou tudo desde janeiro. Pois é, a Europa fechou primeiro, Estados Unidos também. Eles foram mais rápidos na Europa e nos Estados Unidos, não sei se no Canadá também. O fato é que o Brasil está fechando agora, em março. Quando imaginávamos que a coisa ia melhorar, piorou outra vez. Vai fazer um ano a pandemia no Brasil. Começou em março do ano passado, quando eu comecei as lives. Março do ano passado. E eu estou aqui todos os dias, há 335 dias, ministrando a palavra. E agora, com muitos outros desafios. E eu conto com você. Me ajuda a compartilhar. Eu não vou parar. Às vezes há uma necessidade de ajuste aqui, ajuste acolá. Mas olha como Deus é perfeito. Eu fui infectado pela Covid-19, foi positivo o meu exame, o meu teste. Já recebi o resultado nesta semana. E o meu isolamento vai até amanhã. Olha se fosse um outro dia. Olha como Deus faz. E eu também, ninguém sabia que o casamento ia ser antecipado. Ninguém sabia que o estado de São Paulo ia fechar tudo. Mas Deus sabia. Deus preparou. Deus fez. Lá na Alemanha, Andresa está dizendo que fechou tudo desde dezembro. E queridos, é importante que você me ajude. Vá compartilhando. Se você estiver na minha lista de transmissão do WhatsApp, manda. As mensagens que eu mandar para você, eu não vou encher a sua caixa de mensagens, não. Fica tranquilo, são 2, 3 por dia. Os cartazes e as lives, só. E são os links, eu não mando o vídeo. Então, compartilha, participa. Seja você também um multiplicador desta palavra. Eu já vou ministrar a palavra desta tarde. Tentarei ser mais breve agora, nesta live, porque vou ministrar de novo às 5 horas da tarde, porque vou ministrar de novo às 8 horas da noite. E amanhã vou fazer casamento. Tem a live ao meio-dia, vou ter que ainda reorganizar a agenda, vou ter que entrar em contato com pelo menos 2 pessoas que tinham lives agendadas comigo para amanhã. Caroline, começou faz 20 minutos. 20 minutos faz que nós iniciamos esta ministração. Mas fica tranquila, a live ficará salva e você poderá assistir o início mais tarde. A Francisca e Caetano escreveu assim: aqui no Ceará está um caso sério, temos que entrar em propósito de jejum e oração, fazer um clamor. Pois é, alguns estados do Norte e Nordeste estão com uma situação mais complicada em termos de ocupação de leitos de UTI e de enfermaria para Covid-19. Então, queridos, vivemos dias maus. Vivemos dias difíceis. Vivemos dias de lutas. Vivemos dias de grande aflição. Mas presta atenção na palavra que eu acabei de ler. Presta atenção na palavra que eu acabei de ler. Todas as coisas cooperam para o bem. Eu sou obrigado a dizer que a pandemia foi uma bênção na minha vida. Ministerial. Quando começou a pandemia, aqui no Brasil, cerca de 1 ano, o meu ministério estava parado. O meu ministério estava numa zona de conforto. É isso mesmo, Juliana Silva.
Com tudo fechado, Deus nos dá estratégias para ser missionários, apenas compartilhando lives abençoadas e levar a palavra do Senhor. E eu devo confirmar isto. Pois é, Veridiana, eu tenho acompanhado no Nordeste, e eu tenho um carinho muito especial pelo Nordeste, minha esposa nordestina. Os leitos estão todos lotados. No Norte também não é diferente, e no Sul e Sudeste a situação está se aproximando disso. Então, queridos, precisamos de fato orar. Diana Houston escreveu assim: aqui em Pernambuco as UTIs superlotadas, no decreto dessa semana as igrejas não entraram como essencial e no fim de semana fechou tudo. Até os templos fecharam e estão fechando novamente. De fato, viveremos um tempo difícil. E alguém me perguntou um dia desses: pastor, por que tem tanto crente morrendo? Por que tem tanto pastor morrendo? E eu disse assim, e quem me perguntou isso é um pastor. Eu disse assim: Deus está poupando, recolhendo, com carinho, aqueles que não suportariam as dificuldades dos dias atuais. Ele está poupando, ele está recolhendo. Perdi irmãos queridos, pastores aqui na minha cidade, por causa da pandemia. Repentinamente, pessoas foram recolhidas. Isto é mais um sinal dos últimos dias. Queridos, Jesus está voltando. E estamos vivendo o princípio das dores. E aqueles que não suportariam, por amor, Jesus está recolhendo. Se você perdeu alguém, se você está vivendo um momento de luto, essa palavra se encaixa para você. Todas as coisas cooperam para o bem. Até o luto, muitas vezes. Meu pai tomou a primeira dose da vacina ontem. Por faixa etária. Tomou a primeira dose ontem. E eu orava dizendo assim: Pai, cuida dos meus pais. Já são idosos. E são pastores. Mas eles pertencem ao Senhor. A Binéia confirmando aqui: pastor, aqui na Inglaterra as igrejas estão todas fechadas. Todas fechadas. E Najara, eu não vou entrar nesse pormenor. Você me pergunta se eu acho que é só poupando ou também juízo de Deus. Eu não estou aqui para julgar, ok? Não estou aqui para julgar, porque Deus é juiz. Se ele recolheu alguns por juízo, é com Deus. Se Deus abriu algumas sepulturas por juízo, é com Deus. O que Deus me mostrou é que ele pouparia cristãos. Aqueles que não suportariam, ele está recolhendo, por amor. Eu conheço um Deus que é amor. Ele também é juízo. Mas eu não vou entrar neste pormenor, porque eu não posso julgar. Aquele foi recolhido por juízo. Eu não sei. Só Deus conhece os corações. Eu escuto falar isso também, Najara, mas eu prefiro não entrar nesse pormenor, porque eu não posso julgar. Eu não sei. Quem conhece o coração é Deus. A Bíblia fala que eu não posso julgar para que eu não seja julgado. Porque com a mesma medida que eu julgar, eu serei julgado. E se eu disser, fulano foi recolhido por juízo, eu não sei. O que Deus me mostrou, eu posso falar. Deus me mostrou que recolheria muitos por cuidado e por amor. Lili, você falou que aqui em São Paulo as igrejas entraram como serviço essencial. Depende da região. Tem região que está fechando. Depende do decreto municipal. Tem cidade fechando igreja. Mesmo no estado de São Paulo. Hoje Deus falava ao meu coração, temos que profetizar nesse vale de ossos secos. São dias difíceis, mas Deus está no controle. A Francisca e Caetano escreveu. Diana Houston, verdade, pastor? Que bom que o Senhor tem essa visão. Já tem muita gente angustiada. Então eu percebo que Deus tem cuidado. E eu dizia, pai, cuida dos meus pais. Cuida dos meus pais. Eu os amo, eu os quero comigo, mas cuida deles.
O Senhor sabe o melhor. Eles estão bem. Apesar de estar trancado no apartamento, eles estão bem. Mas Deus sabe todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem. E se Deus resolver recolhê-los, eles pertencem ao Senhor. Eles são do Senhor. Mas Deus tem deixado aqueles que vão suportar, os mais fortes. E se você está aqui é porque você tem que ir para a guerra. Meu esposo faleceu, mas foi devido à pneumonia. Meus sentimentos, Gessales, meus sinceros sentimentos. Que Deus conforte seu coração. De fato, queridos. Pois é, Lili, Valinhos, por exemplo, fechou. Então depende muito do decreto municipal. Tá bom? Então existe uma variante aí de cidade para cidade. O fato é que está fechando, isso é ponto pacífico. E a situação piorando, eles vão acabar fechando de vez mesmo. Ok? Aqui na Baixada Santista me parece que vão fechar os templos. Então a coisa realmente está caminhando para um cenário mais duro. Mas você foi deixado aqui porque você suporta. Então todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Romanos 8, 28. Mas entenda que não é para qualquer um e não é de qualquer jeito. Todas as coisas cooperam para o bem. De quem? De quem? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu preciso entender o que é chamado e é propósito. Chamado. O que é um chamado? Qual é o nosso chamado? Qual é a nossa vocação? Qual é a nossa vocação? Qual é a nossa grande missão? Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é chamado. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. É o nosso chamado. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão cumprindo o chamado. Não é de qualquer pessoa. E mais, daqueles que são chamados segundo o propósito. O que é propósito? Propósito é meta, alvo, foco, objetivo. Propósito é direção. Propósito é direção. E aí entra a palavra desta tarde. Propósito é direção. E como é que eu vou chegar no propósito? Andando pelo caminho. Andando pelo caminho. E aí você vai perguntar assim, Pastor Alexander, como encontrar o caminho? Como encontrar o caminho? Como? Que jeito? Como faz? Explica melhor. Traduza. Eu explico com a palavra. Eu explico com a palavra. Vem comigo. Chamados segundo um propósito. Só atinge o propósito quem anda no caminho. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. E aí, como é que eu vou entrar nesse caminho? Jesus é o caminho. Como é que eu vou entrar nesse caminho? Como é que eu vou encontrar esse caminho? Esta é a ministração da tarde de hoje. Como encontrar o caminho? Tudo coopera para o bem. Amém? Mas calma lá. Não é de qualquer pessoa. E não é de qualquer jeito.
Presta atenção. Tudo coopera para o bem. Mas não é de qualquer pessoa. E não é de qualquer jeito. Daqueles que são chamados segundo um propósito. Chamados segundo o propósito. Chamados segundo um propósito. Vem comigo. Como encontrar o caminho? Jesus é o caminho. Amém. Todo mundo conhece esse versículo. Mas como encontrar o caminho? Não é de qualquer jeito. Não é assim à vontade. Ei. Vem comigo para o ensinamento de Jesus Cristo. Sermão do Monte. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Mateus 7, versículos 13 e 14. Está comigo aí? Não será uma live longa. Vamos ministrar a palavra e vamos encerrar. Porque eu tenho mais 2 ministrações hoje. E tenho, como eu acabei de explicar, algumas questões aí para resolver de agenda. Vai dar trabalho, mas vai dar certo. Porque todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Vem comigo, como encontrar o caminho? Eu vou fixar o texto aqui para vocês. Como encontrar o caminho? Vem cá. Entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Presta atenção nesta palavra. Presta atenção nesta palavra. Existem 2 portas. E 2 caminhos. Jesus é que falou isso, não fui eu, não. Mateus 7, versículos 13 e 14. Sermão da montanha, todo mundo conhece. Lições básicas de escola bíblica dominical. Vida de Jesus. Só existem 2 caminhos. Só 2. E Jesus falou assim, você tem que escolher a porta estreita. Você tem que escolher a porta estreita. Porque tem a porta larga, com o caminho espaçoso. E muita gente vai por ele. Só que ele leva para onde? Para a perdição. Porque a porta estreita e o caminho apertado conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. É acertar. Outra tradução vai dizer, são poucos os que entram nela. Jesus é essa porta. João 10, 9 diz que Jesus é a porta. Então eu tenho que entrar pela porta, que é Jesus. Eu tenho que andar no caminho, que é Jesus. Como encontrar o caminho? Eu tenho que olhar para Jesus. Agora, eu quero aqui entrar num aspecto muito importante. Escute com atenção. Escute com muito cuidado e carinho. Preste atenção. Vem comigo. Se é estreito, se é apertado, não dá para levar bagagem. Por que todo mundo escolhe a porta larga? Por que todo mundo escolhe a porta larga e o caminho espaçoso? Porque dá para levar bagagem. E que bagagem as pessoas têm carregado? Pecado. Para andar com Jesus,
para andar com Jesus. A porta é estreita, o caminho é apertado. Não dá para levar bagagem. As pessoas preferem o caminho largo, a porta larga, o caminho espaçoso, porque dá para levar bagagem. Que bagagem? O pecado, a carne, a velha natureza. As pessoas têm preferido a porta larga, porque dá para levar a mala do pecado. Muitas pessoas têm andado até mesmo dentro da igreja, carregando pecado. E é por isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se carrega pecado, não vive este versículo. E nem todas as coisas vão cooperar para o bem. Compreendem? Como encontrar o caminho? Eu tenho que escolher a porta estreita. A porta estreita e o caminho apertado. Então, para entrar, eu deixo o pecado. Eu deixo o excesso de bagagem. Eu deixo a velha natureza. Eu deixo a carne. Eu deixo para trás. Eu tenho que prosseguir para o alvo. Em Filipenses capítulo 3, eu falei um pouco sobre isso no estudo bíblico ontem. Em Filipenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo fala sobre isso na sua carta. E eu quero aqui registrar esta palavra. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículos 13 e 14. Irmãos, diz o apóstolo Paulo, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Eu esqueço as que para trás ficam, eu deixo para trás o meu pecado. No versículo 12 ele vai dizer que ele prossegue para conquistar aquilo para que também ele foi conquistado. Ele prossegue para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Ele fala de chamado, vocação é chamado. Olha aqui o apóstolo Paulo dando uma instrução poderosa, deixando para trás, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Eu prossigo para o alvo. A ministração desta tarde, como encontrar o caminho? Eu tenho que deixar as coisas, esquecer as coisas que ficam para trás. Tem gente que se converte, que vem para o povo de Deus, que passa a frequentar a igreja, que passa a ir aos templos e não esquece as coisas que ficam para trás. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Mas se não está em Cristo, as coisas velhas não passaram, não se fizeram novas. Tem gente no meio do povo de Deus que ainda não está em Cristo. Eu tenho
que largar a minha bagagem do mundo. Como é que eu vou servir a Deus carregando a bagagem do mundo? Como é que eu vou servir a Deus se eu ainda frequento sites pornográficos? Como é que eu vou servir a Deus se eu ainda tenho relações sexuais ilícitas? Como é que eu vou servir a Deus se eu ainda roubo ao Senhor nos dízimos e nas ofertas? Como é que eu vou servir a Deus se eu ainda cobiço a mulher do próximo? Como é que eu vou servir a Deus se eu ainda falo mal do meu irmão? Como é que eu vou servir a Deus se eu não tenho domínio sobre a minha língua? Como é que eu vou servir a Deus se eu não obedeço? Eu não deixei para trás a bagagem do mundo. Não adianta estar na igreja, não adianta cantar, não adianta ir para o grupo de oração, não adianta ir, e eu sou absolutamente fã dos círculos de oração. Havia um tempo, isso está acabando, eu não sei, é terrível. Havia um tempo em que os irmãos que estavam em pecado, eles iam para o círculo de oração tremendo, porque ai, Deus vai revelar o meu pecado. Hoje não acontece mais, porque o pecado dominou, o pecado se alojou. O camarada estava em pecado, ele estava ali no meio do culto, vinha a irmãzinha do círculo de oração chegar perto dele, ele já tremia. Ela vai falar o meu pecado, Deus já mostrou para ela, ai, ai, ai. Está faltando encontrar o caminho. Todas as coisas cooperam para o bem, Romanos 8, 28. Mas peraí, não é de qualquer pessoa, não é de qualquer jeito, é daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Chamado e propósito. Que chamado? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura? É para esses que todas as coisas cooperam para o bem. E o propósito é o alvo, é o objetivo, é a meta, é o foco. O propósito é Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. Mas para isso eu tenho que entrar pela porta estreita. E o povo tem fugido da porta estreita. E aí Deus permite pandemia. Para mostrar que Ele é Deus. Para mostrar que Ele é Deus. Fecha os templos. Vamos ver quem é a igreja e não quem vai para a igreja. Como é lindo quando Deus mostra quem é quem. Tem irmã que está na igreja, mas a língua não cabe na boca, fala mal de Deus e o mundo, do pastor e de todo mundo. Como pode? Continua vivendo as obras da carne. Quando é que o crente vai abrir mão das obras da carne para viver o fruto do Espírito? Leia depois Gálatas 5, de 19 a 25. Obras da carne, veneno, mas tem antídoto, fruto do Espírito. Presta atenção. Presta atenção. Como encontrar o caminho? Eu tenho que colocar na cruz a minha carne. O pessoal acha engraçadíssimo quando eu falo, Senhor, eu vou ali dar uma morrida e já volto. Mas é fato. É fato. Porque se eu não der uma morrida, eu não consigo ouvir a voz do meu Deus. E se eu não consigo ouvir a voz do meu Deus, eu não encontro o caminho. Todos os dias eu preciso morrer. Porque se eu não morrer, o Espírito não vai viver em mim. Todos os dias eu preciso colocar a minha vida no altar. Como é que se coloca a vida no altar? Morrendo. O nosso altar tem nome. O nome do nosso altar é cruz. Cruz. Todos os dias. Ei, quem foi que disse isso? Jesus. Jesus de Nazaré. Onde que está escrito isto, Alexander? Como assim? Eu vou mostrar. Palavra de Deus. Não é palavra do Alexander. Graças a Deus. Não gostou? Entenda-se com quem escreveu. Vem comigo.
Mateus 16, 24. Mateus 16, 24. Presta atenção na palavra e aprenda com ela. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, e aqui vem o primeiro ensinamento. Ele disse para os discípulos, não é para qualquer pessoa. É para discípulo essa palavra. É para discípulo essa palavra. Se alguém quer vir após mim, se você quer vir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Todos os dias você tem que fazer isso. Como encontrar o caminho? Como encontrar o caminho? É a cruz. O mesmo caminho que Jesus caminhou. A cruz. Como é que eu encontro? Cruz. Que jeito? Morte. Morte. Espera aí, então Jesus me chamou para morrer? Sim. Morrer para a carne. Morrer para a velha natureza. Morrer para o mundo. Morrer para o pecado. Porque a Bíblia vai dizer que o pecado não terá mais domínio sobre nós. Mas tem crente que está dominado pelo pecado, não aguenta, ele não passa perto, ele treme, ele está preso. A Bíblia vai dizer, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tem crente que foge. É o crente que foge. É o crente que foge porque o diabo ainda tem domínio na vida dele. Porque ele não deixou o pecado. O diabo só para de ter domínio na minha vida quando eu deixo o pecado. E não adianta eu ficar abraçado com o pecado. Achando que Deus não está vendo. Achando que vai ficar por isso mesmo. Tem muito crente achando que vai ficar por isso mesmo. Tem muito crente achando que vai ficar por isso mesmo. Não vai. Não vai. Não pense que Deus não está vendo. Não pense que Deus não está vendo o seu pecado. Não pense que Deus não está vendo o meu pecado. E ele vai fazer o acerto de contas, não tenha dúvida disso, ele é justo. A base, o alicerce do trono de Deus é justiça e juízo. Então, você precisa entender, todas as coisas cooperam para o bem, mas não é de qualquer um. Então, como é que eu vou me ajustar? Você tem que andar no caminho apertado e na porta estreita. Mateus 7, 14. O texto base. Como encontrar o caminho? É estreita a porta. É apertado o caminho que leva à vida. E são poucos os que acertam com ela. Você tem que acertar com esse caminho. Você tem que entrar em acerto com esse caminho. Você está em acerto com o Senhor? Você está em acerto com esse caminho? Você está em acerto com Cristo? Eu preciso lhe dizer uma coisa. De Deus não se zomba. Ele conhece. Ele sabe todas as coisas. Não brinque com Deus. Eu termino com esta fala. Não brinque com Deus. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece até os meus pensamentos. E os seus também. A palavra não chegou à boca
E o Senhor já sabe. Salmo 139. A palavra não chegou, está aqui no pensamento. E o Senhor já sabe. Não pense que Ele não vê. Não tem pecado que fique oculto. Todas as coisas cooperam para o bem. Amém? Mas não é de qualquer pessoa. Daqueles que são chamados segundo o propósito. Sim, Deus tem me proposto anunciar conserto. E eu não posso mudar. Por mais que eu saiba que esta palavra não atrai seguidores. Mas tudo bem, não tem problema. Jesus mandou fazer discípulos, não seguidores. Que bom. E por mais que eu saiba que esta palavra não seja popular, eu não posso mudá-la. Eu não posso alterar para trazer aqui uma palavra mais agradável. Tem que pregar o que a Bíblia diz. E a palavra que o Espírito Santo direciona. É para falar de pecado? Vamos falar de pecado. É incrível. A igreja hoje não fala mais em pecado. Não fala mais em pecado. Não tem mais pecado? Tem pecado sim. Tem muito. Tem pecado inclusive no altar. Quantos líderes, quantos pastores, quantos obreiros vivendo em pecado. Aí não entende porque as coisas não acontecem. Como vai acontecer se tem pecado? Aí depois chora quando acontece igual aconteceu com Saul. Deus falou para Samuel: para de se lamentar por Saul, eu já rejeitei. Por que Deus rejeitou Saul? Por que Deus rejeitou Saul? Por causa do pecado. Saul não largava o pecado. Não tinha jeito. Saul não largava o pecado. Não tinha jeito. Chegou uma hora que Deus disse: chega. Não quero mais. Chegou uma hora em que Deus falou assim: basta, eu não quero mais Saul. Ele prefere o pecado. E nós sabemos qual foi o fim de Saul. O triste fim do rei Saul. Vivemos dias em que Deus está cansado do pecado. E Ele está, sim, colocando as coisas no lugar. Por quê? Ele está preparando a igreja para o arrebatamento. Está chegando. Está próximo. Muito próximo. Não se surpreenda com notícias que virão. Há muitos profetas do Senhor. Há muitos profetas do Senhor dizendo a mesma coisa. Que o Senhor vai revelar o pecado de muitos famosos, de muitos altares, para trazer o seu juízo. Pecados escondidos. Pecados camuflados. Pecados mascarados. Ele vai revelar. Não se surpreenda com alguns escândalos. Notícias bombásticas. Fulano, Beltrano, aquela coisa toda. O que aconteceu? Você soube? Está em pecado. Ninguém sabia, mas Deus revelou. Há muitos por aí anunciando suas próprias palavras.
e não as palavras de Deus. Há muitos por aí, e eu não estou aqui para julgar ninguém. Isso é com Deus. Mas há muitos por aí que estão brincando. E com Deus não se brinca. Como encontrar o caminho? Esta é a ministração de hoje. Como encontrar o caminho? Bem, para encontrar o caminho, a porta é estreita. O caminho é apertado. Para encontrá-lo, eu tenho que olhar para Jesus. E olhando para Jesus, eu tenho que abrir mão. Esquecendo. Filipenses 3, 13 e 14. Esquecendo as coisas que ficam para trás. O que fica para trás? Pecado. Da mesma forma que quando eu me arrependo, o Senhor pega o meu pecado, Ele perdoa e Ele joga fora no mar do esquecimento. Da mesma maneira, igualzinho, eu tenho que deixar para trás as coisas antigas. Deixar para trás as coisas antigas. E prosseguir para o alvo. O alvo é Cristo. E como eu ministrei ontem no estudo bíblico à noite, no nosso estudo introdutório, porta, caminho e alvo. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é o alvo. Deus te abençoe, que esta palavra entre no seu coração. Se você puder, marque pessoas nos comentários. Daqui a pouquinho a live vai ficar salva. E você entra nos comentários e marca pessoas. Porque assim elas serão informadas e poderão assistir a palavra. Seja você um semeador desta palavra. Seja você um multiplicador desta palavra. Seja você também um canal de bênçãos através desta palavra. Creio que Deus vai agir. Deus está no controle. Todas as coisas cooperam para o bem? Sim. E eu tomo posse dessa palavra na minha vida, mas porque eu tenho andado com Ele. Senão não dá certo. Adriana, a live, eu comecei atrasado hoje. A live é meio-dia. Eu comecei a 1h da tarde. Obrigado, Andresa. Deus continue lhe abençoando e usando poderosamente, pastor. Hoje, às 17 horas, eu estarei ministrando estudo bíblico, palavra de conhecimento, segundo o dom do Espírito Santo, no Instagram das Amigas de Fé, _oficial. E, às 20 horas, no Instagram da Geusa Bispo. Pregação. Se alguém puder escrever aí para mim, eu fixo o comentário. Às 17 horas, Amigas de Fé, _oficial. 20 horas, Geusa Bispo. Geusa com Z. Geusa Bispo. Obrigado, Juliana. Deus abençoe grandemente, pastor Alexander e Nicleide Montresol. Estão fazendo a diferença na vida espiritual de muita gente. Normalmente, Adriana, as lives são às 12 horas, ao meio-dia. Esta semana eu tive diversos contratempos, de modo que hoje comecei atrasado. Porque estou numa peleja para reagendar algumas lives de amanhã, porque um casamento que eu ia fazer na segunda foi antecipado para amanhã por causa do lockdown
aqui em São Paulo. Minha esposa já escreveu aqui. 17 horas. Fixei o comentário. Observem, por favor. 17 horas. Amigas de Fé, ponto oficial. 20 horas. Geusa Bispo. Ok? A Sheise também escreveu. Obrigado, Sheise. 17 horas. Amigas de Fé, ponto oficial. 20 horas. Geusa Bispo. São as duas lives que eu vou ministrar hoje ainda. Ou seja, daqui a pouquinho tem mais para quem quiser saber mais. Tá bom? Amanhã, meio-dia. Amanhã, meio-dia, está confirmado. Agora, as demais lives que eu faria amanhã, eu vou precisar entrar em contato com as pessoas e reorganizar isso daí. Tá certo? Aí eu vou divulgando conforme for definido. Combinado? Deus te abençoe, pastor. Essas lives estão sendo uma bênção na minha vida. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe grandemente. O Senhor é bênção do céu. Gratidão. Louvado seja Deus. Amém. Vamos orar para encerrar, queridos. Eu creio que Deus tem grandes coisas para nós. Não se deixe abalar. Não se deixe abater por causa das circunstâncias. Não se deixe estremecer na sua fé por causa das dificuldades. Firme os seus passos no Senhor, que Deus tem algo especial. Todas as coisas cooperam para o bem. Então seja você uma dessas pessoas para as quais todas as coisas cooperam para o bem. Amém, queridos? Vamos orar. Eu já tenho aqui em mãos os cadernos de oração. Vamos apresentá-los em oração. Aqui os dois. Já são dois. Para finalizarmos esse nosso tempo. Ok? Pai, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado por este tempo na tua presença. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs. Eu te agradeço por todos os que estão conosco, pelos que passaram por esta live e por aqueles que em algum outro momento poderão ouvir esta palavra através das redes sociais. Muito obrigado, Senhor. O agir do teu Espírito é poderoso e nós cremos no poder da oração. Pai, eu te agradeço e quero aproveitar para entregar nas tuas mãos todos os pedidos de oração que têm sido apresentados aqui nos comentários, assim como os pedidos de oração que já se encontram anotados nos diversos cadernos de oração dos nossos irmãos que acompanham estas ministrações. Visita, Senhor Jesus, cada situação, cada lar, cada família, cada enfermidade, cada casamento, cada dificuldade financeira, cada situação de desemprego, processos na justiça, pendências. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor entre com resposta, que o Senhor entre com cura, que o Senhor entre com livramento, que o Senhor entre com bênção e vitória. Nós quebramos, Pai, as cadeias e as maldições em nome de Jesus. Caia por terra todo o levante do inimigo e toda obra do inferno contra o teu povo. E que seja estabelecida, Pai, a tua graça, a tua bênção e a tua vitória. Senhor Jesus, nós entregamos estes cadernos de oração mais uma vez no teu altar. Visita cada situação, visita cada nome e cada família aqui representado. Nós oramos e desde já te agradecemos. Toma conta, Pai, dos nossos irmãos. Tu és Deus de resposta, Deus de livramento, Deus de provisão,
Deus de cura, Deus de milagre, Deus de restauração, Deus de restituição, Deus de promessa, Deus de aliança, Deus de vitória, Deus de triunfo, Deus de consolo e Deus de amor. Muito obrigado. Completa a tua obra na vida destas pessoas. Esta é a nossa oração na tarde de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desde agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe você. Temos encontro marcado daqui a pouco, 17 horas. Está fixado aí no comentário, amigasdefé.oficial. E às 20 horas, Geusa Bispo. Não deixe de acompanhar, porque eu tenho certeza que será bênção do céu para todos nós. Te espero logo mais. Um grande abraço. Fique com Deus. Na graça e na paz do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Um abraço, meus queridos. Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus. Orem por nós. Orem conosco. Mas não deixem de orar. Porque, assim como foi com Jó, Deus restaurou a sorte de Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos. Deus te abençoe, até mais tarde. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.